Você está sentindo o seu rosto derreter, o seu cabelo cair? Será que pode ser menopausa? Meu nome é Renata Fontani, eu sou especialista em pele e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista, e a doutora Andressa Bello, ginecologista. Então, gente, a gente chega a uma certa idade, começa a sentir o rosto derreter, os cabelos afinarem, cair. Isso pode ser da menopausa ou não tem nada a ver? Então, Renata, Uma Andressa, pergunta. tudo bem? A menopausa é muito mais do que só a interrupção dos ciclos menstruais, né, Andressa? Com certeza. E além da parte da menstruação, tem vários outros componentes e vários outros sintomas que o paciente pode apresentar. E muitas vezes eles vêm antes, na verdade, da interrupção da menstruação, né, Renata? Em geral, Andressa, quanto tempo antes o paciente já começa a ter algum sintoma que pode estar associado à menopausa? Vocês têm isso na literatura bem documentado? Tem. Na verdade, pode ser de 2 a 8 anos antes de parar de menstruar, a gente já pode ter uma alteração e sintomas que são já dessa diminuição gradativa dos hormônios. E essa diminuição de hormônio, Renata, ela leva a uma série de sintomas dermatológicos, né? Assim. Ela impacta, o Ricardo, muito o envelhecimento da pele, o estrogênio cair. Então, né, o paciente está lá fazendo tratamento, usando alguns procedimentos, mas ele já sente que ele está envelhecendo, né? E isso pode ter a ver com... Pode ter muito a ver. O que acontece é esse processo da menopausa, a gente tem aí com a queda da produção do estrogênio, a gente tem um ressecamento maior da pele, a gente tem um aumento de flacidez muito grande, a gente tem um aumento da fragilidade da pele e tem alterações capilares associadas. Então, quando a gente pensa na parte de ressecamento da pele, você tem uma diminuição aí das ceramidas, do próprio ácido hialurônico que compõe a pele com a idade, com a queda aí do estrógeno, né, Andressa? E esses componentes que ajudam a pele a estar mais hidratada, eles vão se perdendo e com isso a pessoa tem um ressecamento maior da pele. A pele vai ficando mais fininha também? Vai. E esse ressecamento, ele facilita processos inflamatórios, facilita infecção, ele leva muito mais prurido na pele, muito mais coceira, uma maior sensibilização. Então o paciente pode começar a ter uma série de sintomas que antes ela não tinha e que estão associados a essa baixa hormonal, né, Andressa? Às vezes relata, né, coceira, né, eu tenho clientes que falam assim, eu tô sentindo minha pele coçar mais, tô sentindo meu ouvido coçar. Sim. Pode ser por esse ressecamento. Sim, e é interessante isso porque, assim, geralmente as pessoas lembram mais do ressecamento ginecológico, né, Andressa? Que também é um sintoma. Sim, e esquecem da pele, né? E esquecem da pele. Sim. E da parte genital também pode ter, né? É isso que eu ia falar. Na verdade, tudo que você percebe, que você falou, para a pele, ocorre também na região genital. Então, tem uma perda de colágeno, tem uma perda da elasticidade da região genital, e isso tudo, um afinamento tanto da pele quanto da mucosa, né, da vagina, lá do interior, e isso tudo leva a sintomas locais também, que são tanto o ressecamento quanto a própria dor, uma facilidade maior de fissura, às vezes na hora da relação sexual, e prurido. Tem muitas pacientes que chegam queixando um prurido, e mais facilidade de pegar algumas infecções? Sim, porque com a diminuição do estrogênio, a gente tem uma mudança do meio ambiente da vagina e uma diminuição da bactéria boa, que é o lactobacilo. Então, com essa bactéria ausente ou em quantidade muito pequena, o pH se modifica e aí a vagina se torna um ambiente propício para crescimento de outras bactérias que são mais patogênicas e que podem trazer sintomas e até facilitar a contaminação, o aparecimento e a ocorrência de outras infecções, inclusive sexualmente transmissíveis. E até de infecção urinária também, né? E infecção urinária também, sim. Eu ia perguntar isso, né? Sim. A baixa do estrogênio. Às vezes a pessoa tem uma infecção urinária de repetição.
e não liga muito à questão da menopausa, né? Pode acontecer. É engraçado que eu tive agora há pouco tempo uma paciente que ela tinha exatamente isso. Ela foi procurar o ginecologista porque o urologista pediu para procurar o ginecologista porque ela estava com um quadro na verdade, ela tinha um quadro de infecção urinária e um quadro associado à dor e a uma vontade recorrente de urinar. E aí, o uso do estrogênio local melhorou quase que 100% dos sintomas dela, né? E melhora também, assim, diminui a frequência de infecção urinária nessa fase. Uhum. Então, assim, a gente tem esse ressecamento, tem essa mudança na pele e nas mucosas, né? Que aumenta o prurido, aumenta a desidratação, aumenta a sensibilidade local. Uma outra coisa que a Andresa falou e que a gente tem também é uma diminuição do colágeno da pele. E o colágeno, a elastina, eles são muito importantes para a manutenção daquela pele viçosa, bonita, firme. Então você acaba tendo um processo de flacidez da pele, que acontece também. O estrogênio, ele age direto nessa... Ele estimula a produção de colágeno, né? Então, quando você tem essa baixa de estrogênio, você vai ter uma queda de colágeno que não é só pela idade. Pela idade você também tem, né? Assim, você vai tendo uma queda, depois dos 30 anos, tudo começa a diminuir, né? Assim, mas você tem uma queda, mas essa fase ainda diminui mais rápido. Só o peso que nem sempre diminui, pelo contrário. Verdade. Mas a gente tem uma diminuição aí de colágeno, de elastina, como a Andresa falou, e isso acaba levando a uma flacidez. Então, além de uma pele mais seca, a gente tem uma pele também um pouco mais flácida. Então, começa a aparecer mais essas rugas finas, começa a marcar mais as rugas de expressão, por exemplo, um bigode chinês, um pezinho de galinha. Isso vai aparecer mais, e até uma flacidez corporal também acaba aparecendo mais por essa redução do colágeno corporal, né? Que é Ricardo, uma segunda alteração perda, muito no caso da face, né, tem uma perda óssea também, né? Sim, e tem a própria perda óssea que é decorrente do processo de envelhecimento, mas na menopausa a gente tem uma aceleração da osteopenia, né, Andresa? Podemos dizer assim, né? Isso, você começa a perder muito mais o cálcio, né, da estrutura óssea, do que ganhar. Então, você começa a ter esse desgaste, né, da matriz óssea aí com mais frequência. E esse desgaste da matriz óssea, ele aumenta o risco de fratura. Então, é mais comum, por exemplo, mulheres pós-menopausa terem fratura, por exemplo, de colo de fêmur, fratura de coluna. A gente vê com mais frequência. Mas não só fraturas. Por exemplo, você tem uma reabsorção óssea na face que muda um pouco a mecânica facial. Então, por exemplo, o ângulo da mandíbula fica menos marcado, a altura do queixo ela tende a reduzir. Você tem um pouco de reabsorção óssea na região malar, então o rosto tende a desestruturar mais e ter uma sensação maior de queda e de flacidez facial. Então você tem uma mudança também na parte óssea que acontece na face e que leva a esse aspecto mais, como você falou no começo, de uma face mais derretida, né? Assim, de uma flacidez maior aí da face. Sem estrutura, né? Sem estrutura. Para segurar, né? Exatamente. E você tinha perguntado uma outra coisa que a Andresa também falou, assim, e a pele fica realmente mais fina? Fica. A gente tem também um afinamento da pele e você tem uma diminuição também do processo de cicatrização, uma lentificação do processo de cicatrização. Isso é muito, muito da idade, mas na menopausa isso acelera um pouco, né? E isso é uma coisa que as pessoas não percebem tanto, né, Renata? A gente vê, por exemplo, hoje... queixa menos, né? Queixa menos. Mas a gente não tem tanta essa percepção. A gente vê hoje pessoas que são muito idosas e que são muito robustas, né? Assim, porque elas fazem atividade física, elas têm um estilo de vida diferente dos nossos avós, né? Assim, mas mesmo muito robustas, elas não têm aquele equilíbrio e aquela capacidade de recuperação que uma pessoa jovem tem. Então, assim, às vezes um idoso muito robusto, mas quando ele adoece, ele demora mais a recuperar. Isso também acontece com a pele. Então, uma batidinha leve dá um roxo que fica lá muito tempo. Um cortezinho pequeno custa cicatrizar. E é exatamente por causa dessa pele mais fina e dessa lentidão do processo cicatricial. E você falando isso é engraçado, porque a gente recebe, às vezes, paciente
com essa queixa, assim, porque agora eu tô tendo um monte de roxo na pele, e aí você pensa, mas você não bateu? Não fiz nada, mas às vezes é uma coisa que rotineiramente não causava e que agora aparece com mais facilidade e ela fica preocupada de ser uma doença sanguínea, de ser algo mais grave. Sim. E acaba procurando. Porque às vezes não foi uma batida forte, né? É uma batidinha, uma encostada, né? E aí já vem o roxo. Muitas vezes uma encostada que é leve, que a pessoa não percebe que trombou. Às vezes próprio processo de coçadura. Às vezes a pessoa está dormindo, a pele está mais seca, a pele seca faz coçar, e na hora que ela coça, ela marca. E faz pequeno sangramento. E ela nem percebe que coçou dormindo. Sabe como que eu percebo? Em mim, por exemplo, meu cachorro, ele adora pular em cima da gente. Aí tem hora que eu olho e falo, gente, mas que tanto de roxo, de machucado. Aí que eu lembro, é o cachorro que pulou. Porque antes não acontecia. Agora fica muito mais fácil de perceber, né, essas marcas. É como se a pele fizesse menos, ela fosse mais fininha, tivesse menos proteção, a gente fica menos protegido. A pele é feita de múltiplas camadas. É como se essas camadas fossem mais fininhas em menor quantidade. Né? Assim, isso. E para evitar isso tudo, assim, em especial, ter uma boa hidratação da pele faz muita diferença. Então, assim, uma pele mais bem hidratada, geralmente ela é uma pele mais firme, mais densa. E tem outras medidas que podem ser feitas. Mas a hidratação é uma medida universal. A primeira é a hidratação. Na dúvida, hidrate bastante a pele. Né? Assim, pra tudo, e é diferente, né? Renata? Né? Sim, e é diferente, assim, se você pega uma paciente muito jovem, por exemplo, a gente tem muito cuidado no sentido assim, olha, usa um hidratante mais leve porque tem risco de dar, por exemplo, uma acne, uma espinha. Na menopausa, esse risco é muito baixo, né? Assim, você vai ter que ter um hidratante que é mais potente. Eu já ia fazer essa pergunta, né? Se teria um tipo específico de hidratante que seria mais indicado para pacientes nessa fase. Sim, geralmente são hidratantes mais potentes, que têm uma capacidade de hidratação maior. Nem todo hidratante que hidrata aumenta o risco de acne, sabe, Andresa? A gente tem produtos muito bons hoje no mercado que fazem uma hidratação profunda, mas não são comedogênicos, né? Se eles não fazem tanto o processo de acne. Mas precisa ser um hidratante potente. Né? Assim, e a gente vem, às vezes, eu sempre tive a pele muito oleosa. E a gente vem com um skincare para a pele oleosa. E a gente vai envelhecendo e a gente não percebe. E aí, a partir de um momento, aquele skincare ele já não está fazendo sentido, mas você está usando ele ali. E quando você percebe, a sua pele mudou. E aí, você tem que ter essa expertise, essa sensibilidade de procurar um profissional para trocar, né? Evitar, que às vezes pode sensibilizar essa pele, porque né, começa a ressecar, e você já está ressecando e usando cosmético para não deixar ficar oleoso. É ótimo você falar isso, porque aproveitando o gancho, a região genital ela pode ser hidratada também e deve ser hidratada, a região externa, né? Então as pacientes, às vezes elas perguntam, né? Como é que eu faço? Porque está ressecado e às vezes sente que o ressecamento está assim, na hora de enxugada, após o banho, quando lavar, ela já sente aquele ressecamento. E isso pode ser... Existem hidratantes íntimos que podem ser utilizados, né? Que são hipoalergênicos. Então, assim, isso pode ser feito com qualidade, não tem problema. E específicos para genital externa, né, Andresa? Específicos para genital externa, exatamente. Vagina não é um lugar que precisa ser hidratado, né? Então, assim, e aí tem várias situações, até a questão do próprio óleo de coco, né? Que é muito falado e tudo. Então, assim, tem que ter cuidado para não usar o produto errado no local errado. Exato. E uma outra coisa que a gente vê muito, Renata, também é a alteração capilar, né? A gente tem dentro do... Assim, existem doenças capilares que são mais frequentes em pessoas mais velhas. Então, por exemplo, a própria alopecia androgenética, as alopécias fibrosantes frontais, elas são mais frequentes em pessoas na terceira, quarta década de vida, quinta década de vida, mas além dessas... Que não tem uma relação direta com a queda do hormônio. Mas além dessas, que são patologias que são mais frequentes nesse momento, você tem o próprio processo de envelhecimento que também leva a algum afinamento dos fios, a alguma perda, a um aceleramento aí dessa perda capilar e leva a uma queda também, né, Andresa? Assim, a gente vê com muita frequência essa queixa, né? Sim, é uma queixa frequente no consultório.
a questão da queda do cabelo e a associação com a falta do hormônio ou com a diminuição, né, do hormônio. E aí elas querem um tratamento, às vezes, que não é só elas precisam, na verdade, não querem, né? Elas precisam de um tratamento que, às vezes, não é só ginecológico. O tratamento ginecológico ele vai ajudar a reposição hormonal, mas, às vezes, o dermatologista também vai contribuir muito para a melhora dessa queixa que ela tem. E às vezes nem percebe, né, Ricardo, que o cabelo tá caindo, tá raleando. Que tá raleando, afinando. Que tá afinando, né? E quando vê, já... E diferente, por exemplo, da alopecia androgenética, né, assim, que é mais comum nessa faixa etária, que é associada a fator mais hormonal, e é aquela que é igual a calvície de homem, né? Assim, só que na mulher ela não dá aquela entrada tão evidente, ela dá uma rarefação mais na parte central. E uma coisa que a gente percebe muito é isso, que, por exemplo, na alopecia androgenética, isso é um pouco mais restrito à parte de cima do couro cabeludo. Geralmente, na mulher, você não tem uma queda igual no homem com entrada. Você tem como se fosse uma rarefação central que vai progredindo lentamente. Quando é da própria idade, ela é muito mais difusa. Você tem uma perda que não é só na região de cima, você perde no couro cabeludo como um todo, né? Assim, é mais homogêneo a perda, o afinamento, a diminuição de número de fios. Você vê que tem uma perda mais global, e né? E o comprimento do fio nessa idade? Também tende a ser um pouco menor, a não conseguir ficar tão grande, ele cai antes, né? Você tem as fases do crescimento capilar, elas dão uma encurtada, então você acaba tendo um fio que não dura tanto, que não chega a um tamanho tão grande. Um bom estímulo. Então a gente fala que a gente economiza com o corte de cabelo para gastar com o tratamento do cabelo. Verdade. E mediante a tantos sintomas, a tanta coisa, o que podemos fazer? Bom, o número 1, Renata, é hidratar bem a pele, né? Assim, e cuidar bem dela. Porque se a gente sabe que tem essas alterações, então, assim, fazer uma hidratação é uma medida universal, né? Assim, então, tomar cuidado, evitar sabonetes que sejam muito secativos para a pele e também para a região genital, hidratar bem a pele, cuidar bem, né, de você. O e cabelo fica mais oleoso, Ricardo? Fica mais seco? Ele tem essa correlação? Ele fica menos oleoso. Geralmente a fase mais oleosa do cabelo é na adolescência. É a fase que disparado assim, é do cabelo mais oleoso. Mas ter cuidado também com os cabelos no sentido assim, se você identifica que está tendo alguma alteração, é a oportunidade que você tem de procurar um dermatologista, de conversar, de ter medidas exatamente para lentificar esse processo, né, assim. Num outro podcast, a Andresa falou, olha, tomara que todos nós passemos por tudo isso, porque significa que nós chegamos lá, né? Estamos vivendo, né? E cada dia mais a tecnologia, os cremes, né? Eles têm evoluído, e a própria tecnologia, né, Renata? Assim, então, assim, para flacidez a gente tem uma série de tratamentos que podem ser feitos, para a parte capilar também, mas, em especial, o que é universal é ter uma boa hidratação da pele, que isso, por si só, já ajuda demais, né? Assim, a ter uma lentificação desse processo de fotoenvelhecimento. E tem as outras medidas de skincare, tem alguns cremes que são específicos que ajudam, tem vários procedimentos que atuam tanto na flacidez quanto na hidratação da pele, né? Na reestruturação. E na reestruturação daquilo que foi perdido ao longo prazo. Né? E na ginecologia também. A gente tem os hidratantes, né? Vários deles são à base até de ácido hialurônico mesmo, que ele tem uma duração aí de 2, 3 dias de ação, então não tem que ser usado nem todo dia, se for o caso, né? Então, é muito importante essa hidratação. E existem procedimentos também que podem ajudar, principalmente nessa questão de fornecer ou melhorar a estrutura em relação ao colágeno e ao epitélio. Como o Ricardo falou, a vagina também ela vai ficando mais fina, né? Então, aquele epitélio muito fininho machuca, dói, inflama, e isso traz uma questão aí, do ponto de vista sexual, importante para a mulher, né? A diminuição da própria elasticidade na vagina na hora da relação. E isso vai impactar em relação à incontinência urinária? Também. Porque a falta de colágeno e a própria estrutura da pele e da mucosa naquela região
deixa um gap ali de tônus da própria uretra, que já é muito menor na mulher em relação à do homem. Isso facilita a entrada de bactérias e a infecção urinária. Então, quando você melhora o tecido conjuntivo daquela uretra, o tônus ali, você diminui a chance de infecção urinária. Então, e para quem pode fazer reposição, né? Exato. Sim, mas a reposição, sabe que a reposição oral ou sistêmica, ela nem tem tanto efeito, ela tem um efeito bom, mas a reposição local tem muito mais ação benéfica do que a reposição oral nesses casos, ou a transdérmica, né? Então, assim, os próprios cremes de estrogênio que existem para uso na região genital, eles têm uma ação muito melhor nessa região. Eles conseguem agir mais, a pessoa tem um resultado melhor. Um resultado melhor do que se ela fizer apenas a reposição transdérmica ou a sistêmica. Às vezes está fazendo transdérmica, não está vendo muito resultado, exato, vale a pena associar. Exato. Com muita frequência a gente faz essa associação. E a mulher que não pode fazer a reposição sistêmica, ela, na maioria das vezes, ela pode fazer a transdérmica. O contrário, a paciente que faz a reposição sistêmica, né, que pode ser oral ou transdérmica, ela pode fazer a reposição local mesmo, se for de forma isolada. Então, assim, a gente tem, por exemplo, as pacientes que já tiveram câncer de mama, por exemplo, que é uma contraindicação importante para a reposição sistêmica. Hoje, a gente já tem uma tranquilidade maior de usar a reposição local, né, vaginal de estrogênio para elas 2 vezes por semana, com um benefício muito melhor. Né? Além de ter as energias, né, que podem ser utilizadas, procedimentos que também vão melhorar tanto a questão da qualidade sexual, porque melhoram o colágeno, a lubrificação, a espessura do epitélio e um pouco também a incontinência urinária. Então, existe luz no fim do túnel, com né? certeza. Não é para ficar em casa. Existe um holofote no fim do túnel. Tentando fazer receitas milagrosas, sim, né? E utilizar, às vezes, algumas coisas que não tem nenhuma comprovação e não vai fazer nenhum benefício e, às vezes, até piorar. Né? Exatamente. Vocês teriam alguma dica? Identificando isso, né, assim, essas alterações, procure o seu dermatologista e o seu ginecologista, né, Andressa? Eu acho que é a principal dica, né? Assim, e lembra isso que a Andressa falou, tem um holofote no fim do túnel, tem muito a ser feito e que beneficia. E no caso da ginecologia, a minha sugestão é procure quanto antes possível. Sim. Porque essas alterações, principalmente em região genital, quanto mais precoces forem identificadas e quanto mais precoce o tratamento, ou pelo menos a manutenção aí, muito melhor. É muito mais fácil a gente prevenir um afinamento e uma progressão daquela alteração que a gente chamou de síndrome geniturinária do que reverter o quadro que já ficou mais avançado. Então, quanto antes, melhor. Então, a gente pode ser saudável na menopausa, né? Com certeza. Muito obrigado, Ricardo. Andressa, foi ótimo. Um bate-papo, assim, bacana, que tirou muita dúvida, principalmente as minhas dúvidas, né? Hoje eu estou me beneficiando muito desse podcast. Eu também. Muito bom. Consulta com especialista, né? Eu gostei muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.